Boa noite a todas e a todos. Eu sou Cris Navarro, do Coletivo de Mulheres de Mariporã e da Bancada Humanas, que é uma candidatura coletiva de mulheres para vereadora em Mariporã. Estamos iniciando a nossa live de hoje. Diga não à reforma administrativa do Dória. Diga não ao PL 529/220. Na sala, já estamos todos reunidos aqui na sala com os nossos convidados. Pelas Humanas, eu e a Tati estaremos na sala e estamos recebendo os nossos convidados, o João, que é bancário do Sindicato dos Bancários de Guarulhos e também é secretário-geral do Partido dos Trabalhadores em Mariporã, e o deputado José Américo, jornalista, já foi vereador na cidade de São Paulo por vários mandatos, tem uma larga experiência na política, foi subprefeito do governo do PT Luiz Erundina, foi secretário nos governos da Marta e do Haddad, né, e é nosso companheiro de luta. Já tivemos várias lutas juntos, né, desde a tentativa de barrar o Rodoanel Norte, gente, que implica muito aqui na cidade de Mariporã, né, até agora dessa luta em relação a essa reforma administrativa do Dória. Mas eu vou passar primeiro para a Tati, para dar boa noite para todos que estão nos ouvindo, e já iniciaremos a nossa live. Olá, pessoal, meu nome é Tati, eu componho a Bancada Humana junto com a Cris Navarro, da vereança em Mariporã. Eu sou formada em comunicação social, sou ativista animal, sou vegana há 10 anos e sou ecofeminista. E já estou participando aqui dessa sala para ir à luta aí contra esse PL e aprender muito com os nossos convidados. Sejam todos bem-vindos. Isso mesmo, Tati, obrigada. Vou passar para o João, então, para os cumprimentos, João, e depois já passo para você, e aí você já pode iniciar a nossa discussão de hoje sobre esse PL, né, que as pessoas ainda não entenderam direito o que é esse PL, Zé. Tem muita desinformação em relação ao que trata realmente, né, essa reforma administrativa. João, por favor. Boa noite a todos e a todas, boa noite, Tati, boa noite, Cris, boa noite, Zé Américo, boa noite, nosso querido Rafael, que está aí na técnica, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu sou o João Cardoso, sou diretor do Sindicato dos Bancários de Guarulhos região, sou militante filiado ao Partido dos Trabalhadores de Mariporã há 34 anos, estou na luta aí juntamente com a Cris, defendendo a bancada Humanas aí, torcendo para que possamos ter uma mulher de garra, de coragem, de fibra, né? Mais mulheres na política e mulheres com o porte, o gabarito e a disposição da Cris, né? E estou nessa luta também, Cris. Quero formar uma bancada junto com vocês, junto com demais colegas nossos, para que a gente possa fazer de Mariporã, de fato, uma cidade progressista que tem um olhar carinhoso para com as pessoas, porque é disso que a gente vai precisar daqui para frente. Eu acho que é disso que vai tratar, inclusive, esse diálogo com o Zé Américo, a questão dessa PL, porque vai atingir não só empresas, não só números, vai atingir pessoas, vai atingir gente. É disso que nós temos que tratar muito daqui para frente. Boa noite a todos. É isso mesmo, João. Inclusive, eu quero só, antes de passar para o Zé, dizer que o Zé saiu da sessão para nos atender, para participar conosco, mas a sessão está rolando, né? Está rolando agora. Obrigado, Cris. Obrigado, Cris. Quero saudar você, saudar a Tati, saudar o João, saudar o pessoal da técnica, né? O menino da técnica. Aí, Rafael. O Rafael. Um abraço, Rafael, você da técnica aí, um abração para você. Queria dizer o seguinte, gente. Esse PL, ele é uma coisa, assim, muito inusitada, né? Ninguém prevê, nem a bancada do governo, nem a bancada governista. Eu costumo dizer que na Assembleia Legislativa de São Paulo nós temos uma bancada governista muito dócil, né? Muito dócil, muito oficialesca, muito fisiológica. Mas nem eles imaginavam que no período eleitoral e sob ainda a vigência da pandemia, né, o Dória mandaria um projeto
tão cruel, né, tão radical para votar aqui na Assembleia. Só para vocês terem uma ideia, esse projeto ele faz várias coisas. Em primeiro lugar, ele elimina 10 empresas públicas, entre as quais o CDHU. O CDHU sempre foi o orgulho do Estado de São Paulo, porque criou-se uma lei lá atrás que 1% do ICMS seria destinado à habitação através do CDHU, da CDHU. Pois bem, o Estado de São Paulo já construiu desde então, em 20 e poucos anos, 30 anos, mais de 1 milhão de apartamentos, através da CDHU. E ele quer eliminar a CDHU, diz que vai passar as atribuições para outro órgão, então ninguém sabe direito. Ele quer acabar com a FURP. A FURP é uma empresa que fabrica remédios de boa qualidade, remédios baratos. O problema não é nem tanto o preço, o problema é o controle. Ou seja, o governo do Estado de São Paulo tem o controle sobre remédios importantes que são fabricados para pressão, né, para colesterol, uma série de remédios que a gente chama de como se diz, administração sucessiva. Ou seja, você tem que tomar pressão, você tem que tomar sempre, né? Então, a FURP, ele quer eliminar a FURP, ele quer eliminar o Oncocentro, gente, que é um centro de tratamento do câncer, aberto para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro. Ele quer também eliminar a MTU, essa empresa que é responsável pelo transporte intermunicipal nas grandes metrópoles, São Paulo, São Bernardo, né, ABC Paulista, Santos, região do Vale do Paraíba, região de Campinas. Então, a MTU opera ônibus aí que transporta mais ou menos 1,5 milhão de pessoas. Ele quer eliminar também a MTU. Ele quer eliminar também o órgão responsável, né, o órgão responsável pela regularização fundiária, né, que é o ITESP, Instituto de Terras do Estado. Você precisa ver a quantidade de prefeitos do interior, gente, que tem procurado os deputados pedindo para não acabar com o ITESP. Bom, enfim, ele quer eliminar alguns outros órgãos também importantes da área da saúde, que ele quer eliminar, e que são órgãos extremamente importantes, né? Um deles, que não é da área da saúde, é da área do meio ambiente, é o Instituto Florestal do Estado de São Paulo. O Instituto Florestal custa pouco para o Estado de São Paulo, mas é fundamental, porque é ele, na verdade, que disciplina, estabelece a política de proteção das nossas florestas, meio ambiente, animais silvestres, e uma série de... Ele quer acabar, inclusive, com o Instituto Florestal. O Instituto Florestal custa hoje, para o Estado de São Paulo, 3 milhões de reais. Para o Estado de São Paulo, isso não é nada. Nada. Né? E lucra 20 milhões de reais. A MTU também, ele falou que era deficitária. Não é verdade, não é deficitária. Aí alguém me perguntou, poxa, mas, Américo, por que esse cara quer acabar com esses órgãos que não dão prejuízo, né, que inclusive se justificaria continuar? Falei, o problema dele é o seguinte, ele quer mostrar para o empresariado brasileiro, esse empresariado chucro que o Brasil tem, esse empresário bucaneiro, né, esse empresário, vamos dizer assim, nocivo, né, porque na verdade ele só quer ganhar dinheiro, só quer faturar juros, né, correção monetária, juro para cá, juro para lá. Esse empresário que é uma espécie de sujeito voraz, ele quer agradar essa burguesia voraz, essa burguesia inescrupulosa, para mostrar que ele é o cara capaz de privatizar o Estado brasileiro. Ele é candidato a presidente da República. O que ele está fazendo em São Paulo não é só para resolver o problema do déficit público de São Paulo, depois nós vamos falar sobre isso. O déficit de São Paulo, segundo ele, é 10 bilhões de reais. Mas depois nós vamos falar sobre isso, porque tem outros lugares para tirar esse dinheiro. Ele quer tirar das empresas, porque ele, eliminando as empresas, para mostrar para o empresariado, para esse empresariado oportunista, para esse empresariado que só quer levar vantagem, que ele, se eleito presidente da República, ele vai fazer a mesma coisa com o Estado brasileiro, né? Coisa que o Bolsonaro até agora não teve coragem de fazer, ou não teve força para fazer. O Dória está dizendo, olha, vota
me apoie para 2022 que eu vou fazer isso. Eu acho que essa é a principal razão. É a ideia dele de mostrar, de fazer a disputa ideológica e mostrar para o empresariado que ele é capaz de estourar, né, de acabar com o Estado brasileiro. Ou, como disse o líder, Carlos Pignatari, do Dória, aqui na casa, nós queremos o Estado mínimo. Ou seja, aquele PSDB, gente, que vocês conheciam, não existe mais. Aquele PSDB que se dizia social-democrata não existe mais. Ele deu um chega para lá. Ele deu um chega para lá no Fernando Henrique Cardoso, deu um chega para lá no Serra e deu um chega para lá no Aloysio Nunes, né? Deu um empurrão em cada um e tomou de conta do PSDB e fez o PSDB, está transformando o PSDB num partido não só de direita, porque sempre foi, mas um partido próximo da extrema-direita. Um partido neoliberal a favor do Estado mínimo. É isso que o PSDB, infelizmente, está sendo transformado no Estado de São Paulo nesta votação. Então, quero dizer para vocês que é uma coisa muito triste, porque significa um retrocesso muito grande no Estado de São Paulo. Para aprovar esse projeto, também as pessoas perguntam, pô, mas é um projeto tão ruim, como é que ele consegue aprovar? Gente, ele está prometendo entregar para cada deputado 20 milhões de reais de emenda, ou seja, o cara vai poder indicar esse dinheiro onde ele quiser para construir hospital, para fazer asfalto de rua, para fazer rodovia, etc., para o cara obter dividendos eleitorais. Ele quer dar, está oferecendo isso para cada deputado que vota com o governo. Mesmo assim, ele está com dificuldade. Por quê? Porque aqui tem um grupo aqui de gente... Você tem um grupo que é muito servil ao presidente, ao Dória, mas não é suficiente. Tem um outro grupo que vai de um lado para o outro e que é um pessoal vacilante. Esse pessoal vacilante, que vacila, o Dória ficou com fama de ser muito mentiroso. E ele é mesmo, talvez um dos governadores mais mentirosos. Ele consegue superar o Alckmin. Um dos caras mais mentirosos que eu conheci na vida, o Geraldo Alckmin. Pois ele está conseguindo superar o Geraldo Alckmin. Né? Como ele mente muito, o pessoal não tem certeza se ele vai dar os 20 milhões. Isso é ilegal, gente. Ele não pode fazer uma coisa dessa. Né? Nós estamos indo hoje, o deputado Campos Machado aqui está entrando com uma representação no Ministério Público contra esse expediente, né, de dar dinheiro de emenda para, na verdade, comprar os deputados, porque isso foi confirmado para a imprensa por deputados que confirmaram em off, né, sem se identificar, eles confirmaram no jornal Folha de São Paulo que eles estavam recebendo essas propostas. Então, você tem esse grupo, e você tem um grupo que vacila no meio e tem um grupo que está se opondo, que somos nós. Quem são os partidos que estão se opondo? Ele conseguiu juntar a extrema-direita e a esquerda aqui na Assembleia. É o PT, é o PCdoB, é o PSOL, é o PSL, grande parte do PSL, que é ligado ao Jair Bolsonaro, né? Grande parte do PSL, não todo o PSL, uma parte do PSL está com o Dória, né? E também o pessoal do Novo, que também ele aumenta o preço. Ele aumenta o preço de remédio, gente. Vocês acreditam nisso? O pacote tem de tudo, de coisas grandes e pequenas. Entre as coisas pequenas está aumento do preço de remédio e aumento do preço de alguns gêneros de primeira necessidade, né? Que ele autoriza, né? Como ele aumenta a alíquota de imposto, o sujeito vai aumentar, obviamente, né? O sujeito vai aumentar, obviamente, o preço, né, daquele produto, porque está aumentando o imposto. Se aumentou o imposto, aumenta o preço. Então, gente, isso é o que está acontecendo hoje, infelizmente, né? E nós estamos lutando para tentar impedir que o projeto seja aprovado. Hoje, alguns dirigentes do governo estiveram aqui na Assembleia tentando convencer os deputados recalcitrantes a votar com o governo para tentar ver se aprova. Quinta-feira passada, eles estiveram muito perto de aprovar, mas nós conseguimos impedir que desse quórum e impedir que fosse aprovado a lei. Bom, é isso, gente. Né? Quero dizer para vocês mais uma coisa, que eu nunca vi um governo tão destrutivo quanto o governo do João Dória Júnior. Ele é destrutivo e inoperante, ele não faz nada. A única coisa que ele está fazendo no Estado é acabar com essas empresas. Ele não faz plano de rodovia vicinal, ele não tem investimento em infraestrutura, ele não tem investimento em pagamento de precatório, ele não tem investimento na área de sei lá, recapeamento de
de estradas vicinais, aí, além das que ele não constrói, aquelas que existem, que estão depauperadas, tem capeamento de estrada vicinal. Ele não tem plano de conservação de nenhuma rodovia importante, não tem plano de construção de nenhuma nova rodovia, não tem plano para nada. Metrô. O metrô, a linha 6, continua atrasada, né? Ele não consegue resolver o problema da linha 6, não vai andar, e o Rodoanel também está atrasado. Ou seja, todas as obras importantes do Estado estão atrasadas, ele não faz praticamente nada, ele só fica fazendo política. Você fala, pô, mas Zé, mas como é que consegue os 10 bilhões, os 10 bilhões para resolver o déficit público? Como é que a gente consegue esse dinheiro? Digo para vocês como. Em primeiro lugar, gente, é o seguinte, ele está dando esse ano 23 bilhões de reais de renúncia fiscal. Ou seja, benefício para frigorífico, benefício para certo tipo de indústria, benefício para grande fazendeiro, né, benefício para a indústria de aviação. Então, tem uma série de renúncias fiscais que ele não precisaria dar. Né? Eu propus outro dia, ele falou, o líder do governo perguntou, mas, Américo, como que eu vou resolver o problema do déficit? Eu falei, eu te falo agora. Corta 40% dos benefícios fiscais, da renúncia fiscal, 40%, e você vai ter os 10 bilhões que você está precisando. Mas isso ele não faz, porque esse benefício, essa renúncia fiscal serve para adoçar a boca do empresariado que é amigo dele, e que é esse empresário predador, né? Esse empresário predador que são amigo dele, que é o empresário do frigorífico, é o empresário da agroindústria, são os empresários predadores que só querem tirar do Estado, né? Só querem tirar do Estado. Então é isso, gente, como primeiro bate-bola aqui, eu falo isso para vocês. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição aqui para responder perguntas. Sim, obrigada, Zé. Eu vou passar então para o João, não é? E para o João fazer os comentários dele, e depois a gente já vai para as perguntas, Zé, porque tem algumas perguntas já aqui para a gente fazer. Bom, João, por favor. Sim. Bom, o Zé acho que pontuou muito bem, com bastante felicidade até, né, nas palavras, porque é justamente isso, né? É um governo predador, né? Esse governo do Dória, né? Que consegue colocar uma dose cavalar naquilo que já era ruim, que eram os governos do PSDB anteriores a ele, né? Então, com um requinte de maldade nunca visto. Não sei se o Zé, na experiência política dele... Estou numa live e estou na sessão, não posso ter ainda. Amanhã, durante o dia, eu falo com ela. Não sei se o Zé, na experiência política dele, presenciou algo assim tão nocivo no estado de São Paulo, né? Eu arrisco a dizer até que nem na época da ditadura foi tratado dessa maneira, né, a coisa pública, né? Então, uma coisa absurda mesmo, né? O Zé falou de tanta coisa aí, eu pontuei algumas aqui que eu havia anotado. A questão do IPVA, por exemplo, ele quer igualar, aumentar o IPVA, né? Acabar com algumas isenções de IPVA, fazendo com que todos fiquem no mesmo patamar de 4%. E vai rever a questão da isenção para pessoas com deficiência, que hoje tem... Isso que eu ia falar. Né, pessoas com deficiência. Então, olha o requinte de maldade, né? Então, a questão da FURP, talvez uma das coisas que mais salta aos olhos da gente é a extinção, né? A extinção da FURP, a fundação para o remédio popular. Nós já tivemos aqui, eu quero trazer o foco para Mariporã, nós já tivemos aqui a infelicidade de ver, por exemplo, a farmácia popular sendo fechada, né? Depois do golpe de 2016, a coisa degringolou de vez, os programas sociais se degringolaram, né? E o pouco que a gente tinha conseguido aqui na cidade de Mariporã, porque aqui também é uma coisa para se estudar, porque Mariporã está nas mãos do PSDB há anos e anos, né? Mas mesmo assim não consegue trazer frutos desse apoio aos governos do estado do PSDB, né? Então, Mariporã falta de tudo, falta muita coisa. E aquilo que era bom, que vinha do governo federal, na época dos governos Lula e Dilma, demorava muito para chegar.
né, por falta de vontade política, tanto do prefeito, né, da época, quanto, obviamente, do governador, que não estabeleceu convênios com o governo federal. Por exemplo, a gente sempre reclamou da questão da saúde. Nós não tínhamos e não tivemos e não vamos ter, né, condições, por exemplo, de ter aqui um SAMU. Por quê? Porque o governo do estado de São Paulo não estabeleceu, na época, por birra política com o governo federal, não estabeleceu o convênio para que a gente pudesse ter a UPA e o SAMU aqui na cidade de Mariporã. E nós demorou, mas tivemos aqui a nossa farmácia popular, que ficava ali na Rua Brasil, e hoje fechou, né? Fechou. Hoje voltou a velha política do vereador mandar cartinha, mandar recadinho para o cidadão para ir lá no posto de saúde para liberar o remédio, né? Voltou essa política, né? Infelizmente. Então, o fechamento da FURP é uma agressão à sociedade, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? Onde as pessoas estão necessitando, né, muito dos cuidados da saúde. Você vai fechar uma fundação que fabrica remédios a preços populares. Então, outra, a SUSEM, a Superintendência de Controles de Endemias. Né, Zé? Queria que você falasse um pouco mais sobre a importância da SUSEM para o estado de São Paulo. Né? Nós tivemos aqui em Mariporã vários problemas de saúde, como a questão da febre amarela, né? A questão da dengue, que Mariporã foi uma das cidades onde o índice de pessoas que estiveram com dengue foi um dos mais altos do Brasil. Então, é uma maldade muito grande. Percebe-se claramente essa intenção do governador Dória de rivalizar com o presidente Bolsonaro, atraindo, sim, para ele as atenções do mercado, né? Já que esse mercado voraz, esse mercado que o Zé fala, né, dessa elite predadora, né, não está conseguindo fazer avançar no governo Bolsonaro da forma como eles gostariam, então o Dória se coloca à disposição dessa elite, desses predadores, para ser ele o sucessor em 2022, né? Então, eu acho que está muito claro quais são as intenções dele. Por hora é só, Cris. Vamos caminhar. Tá. Eu só queria... o Zé vai falar, né? Vai te responder aí, mas eu queria também fazer um comentário, né? Que o Dória mudou o PSDB, mas o modus operandi é o mesmo, né, Zé? Sim, claro. Então, a disputa política e a eleição está em primeiro lugar. A população, os funcionários públicos, que se lasquem. Né? Então, eu queria que você falasse sobre as demissões, que parece que chega a um número aqui, a Rosa, inclusive, pôs aqui nos comentários, 5.600 funcionários que serão exonerados. Então, eu queria que você comentasse também sobre isso. Não, é isso mesmo. Eu não falei desse tema, mas queria dizer que é importante a gente dizer assim, que durante a pandemia ele vai desempregar 5.000 pessoas diretamente. Indiretamente pode chegar a 10.000 pessoas. Durante a pandemia, os governos em geral, por pior que sejam, tomaram um certo cuidado em não demitir os governos, né? Pois bem, ele está demitindo. Ele vai conseguir gerar aí muito desemprego. A SUSEM, que ele está, que é a controle de endemias, né? Que o João falou, é super importante para a cidade de Mariporã. Não podemos esquecer que Mariporã foi a capital brasileira da febre amarela. Isso. Né? A capital brasileira da febre amarela, na minha opinião, quero dizer para vocês, gente, causada pelo Rodoanel Norte. O Rodoanel Norte, o desmatamento provocado pela empresa, né, que construiu o Rodoanel Norte, desmatamento, ele fez com que os macacos se aproximassem da zona urbana e começaram a andar no chão, praticamente. Então, trouxeram com eles os mosquitos hospedeiros da febre amarela. Então, infelizmente, nós tivemos febre amarela daí. Os cientistas de São Paulo, embora soubessem disso, não tiveram coragem de dizer esse tipo de coisa, certo? Para não culpar o PSDB, porque o PSDB que é o autor desse traçado do Rodoanel absurdo. Que é o traçado... Está parado. Está parado, mas o traçado do Rodoanel para o lado de cá, né? E não pelo lado de lá da montanha.
pelo lado de lá da montanha, seria um pouco mais longe, mas do ponto de vista do que ia mexer com o bioma da Serra Cantareira, ia ser um impacto muito menor. Né? Bom, o próprio Rodoanel, o João estava falando sobre coisas do PSDB. O PSDB iniciou no governo do Estado de São Paulo, João, um projeto de poder muito bem sustentado, muito bem organizado. Esse projeto de poder foi financiado pela roubalheira, praticada por José Serra, praticada por Geraldo Alckmin e seu cunhado Ademarzinho, né? José Serra e seu lugar-tenente Paulo Preto. Né? Esses sujeitos, ao longo dos anos, se locupletaram do Estado paulista, roubaram como ninguém. O José Serra e o Geraldo Alckmin vão acabar sendo presos. Eles estão denunciados. Se tiver o mínimo de isenção, eles vão presos. O problema é que a Justiça Paulista e o Ministério Público de São Paulo é muito condescendente com os tucanos. Então, é por isso que eles não foram presos até agora. Mas a quantidade de acusação contra esses dois, gente, não existe. O Rodoanel inteiro vai ter 176 quilômetros de largura, aliás, de comprimento, né, de dar a volta em São Paulo. Pois bem, esses 176 quilômetros vai custar 35 bilhões de reais. Essa obra tem quase 10 bilhões de superfaturamento. Foi roubado, é dinheiro roubado por Serra, pela turma do Serra, pela turma do Geraldo Alckmin, entendeu? Eu quero que eles me processem se eles tiverem coragem. Aliás, as delações premiadas feitas pelo Paulo Preto, feita pelo Dario Messer, que é o doleiro do PSDB, feito por várias outras figuras, mostram, né, para onde foi o dinheiro desviado. Né? Foi para a conta do Serra, da filha do Serra, do Ademarzinho, que é o cunhado do Geraldo Alckmin. Essa gente roubou feito ratos de igreja. E o Geraldo Alckmin, gente, se ele não fosse do PSDB, ele estava preso. Porque o que esse cara fez com o monotrilho, o monotrilho está custando quase 10 bilhões de reais e não funciona. Esse velhaco mentiroso enfiou 10 bilhões de reais no monotrilho, o monotrilho não funciona. Né? Por quê? Porque foi dinheiro para poder financiar a campanha política. Né? A campanha política. O Serra fez isso com o Rodoanel e com o alargamento do Tietê, né? Da marginal Tietê. Marginal. As delações premiadas dos doleiros, e mesmo do Paulo Preto, que pôde descobrir do Paulo Preto, provam que foi isso, veio daí o dinheiro dele. E depois, né, o Geraldo Alckmin foi com o Rodoanel, o restante do Rodoanel, o Rodoanel Norte. O Rodoanel Norte, Cris, vai custar mais de 10 bilhões de reais e não sai do lugar, não termina. A roubalheira do Geraldo Alckmin, entendeu? Da turma dele. Sim. Então, esse é o PSDB. O PSDB está destruindo o Estado de São Paulo. Só que ele fazia isso de uma maneira mais gradativa, mais lenta. Né? Com o Geraldo Alckmin e com o Serra foi muito mais lento. Como o João Dória Júnior, ele quer destruir tudo em 2 anos. Né? Então, essa é a diferença. Né? Uma posição, digamos assim, o PSDB sempre foi corrupto e fisiológico. Hoje, vocês podem ver que vários secretários do Alckmin, vários secretários do Serra estão processados. E o próprio Serra e o próprio Alckmin estão processados. Acho que a acusação contra eles é muito dura. Se tiver um pouco de justiça, eles vão presos. O Serra tem dinheiro que ele mandou para o exterior, os caras mandaram para a conta da filha dele. Ele não tem como negar. Não tem como negar esse vagabundo. Não tem como negar o dinheiro que eles pegaram. Mas, de qualquer forma, eles trabalhavam com corrupção, com fisiologia, mas iam de um ritmo mais vagaroso. E o João Dória não. O João Dória faz a mesma coisa, só que num ritmo rapidíssimo. A roubalheira no governo João Dória está nas OS, organizações sociais, que tocam principalmente da saúde. Aí está a roubalheira. Né? Aí está a roubalheira. Então, está aí também, né? Então, roubalheira faz parte da natureza dos tucanos. Promover a roubalheira, promover, digamos, as bandalheiras, como dizia o Jânio Quadros, né?
Vandalheiras. Então, está no DNA deles isso. Mas no caso do João Dória, vocês vão achar muito mais nas OS. Né? Nós temos OS hoje que o grau de desvio é muito alto. O Ministério Público de São Paulo estima que aproximadamente 30% do dinheiro destinado às OS é desviado anualmente. Se você destina 12 bilhões por ano para as OS, 30% é quase 4 bilhões por ano que são desviados. Né? Em 5 anos são 20 bilhões. É um negócio absurdo do dinheiro que é desviado, né, nas nossas OS, sob o governo do PSDB. Digo para vocês, gente, se eles não fossem tucanos, estavam todos presos. Né? Porque isso mesmo. Ser tucano no estado de São Paulo é ter uma espécie de salvo-conduto, né, na justiça, no setores do Ministério Público, principalmente na justiça, né, que costuma, digamos, livrá-los de qualquer tipo de processo. Tem um processo... desculpe, Cris. Não, eu só ia comentar que assim, nosso desafio aqui em Mariporã é abrir esse diálogo com a população, para a população entender que nós temos aqui sucessivos prefeitos ligados ao PSDB, que muda os nomes, mas não muda o partido, né? E que não tem permitido que a cidade avance, melhore. Isso. Então a cidade estagnada, parada, aquela velha política dos compadres, né? É esse diálogo que a gente quer abrir com as pessoas, né? Então é muito importante essa nossa live contigo, não é, para a gente trazer para a população, né, que os erros sucessivos cometidos, né, pelo PSDB e que atinge a vida das pessoas, né, de São Paulo e das cidades do interior, né? Mas é isso, eu queria só fazer esse comentário, que nós temos que barrar isso daí, né? E para mim e para a bancada Humanas, a única forma de renovar aqui em Mariporã é a gente eleger mulheres, né? É eleger a Francisca, que é a nossa candidata a prefeita, né? Eleger, claro, os nossos companheiros como o João, companheiros que a gente, né, admira muito e quer ver no parlamento, mas também eleger a bancada Humanas, né, que é esse coletivo de 6 mulheres aqui, de lutadoras de Mariporã. Mas devolvo para você, Zé. Não, posso fazer em primeiro lugar, eu queria dizer que eu vejo com muito bons olhos essa preocupação de vocês de, ao lado da candidatura da Francisca, vocês lançarem candidatos à Câmara Municipal muito qualificados. Primeiro, essa bancada coletiva, que eu acho que é uma iniciativa fabulosa, né? O Brasil tem que legalizar os mandatos coletivos. Hoje está sendo legalizado na prática. Aqui na Assembleia tem um mandato coletivo que funciona bem. Né? Aqui em São Paulo você tem 3 candidaturas coletivas sendo lançadas. Eu acho que, inclusive, uma delas, pelo menos, muito forte. E torço para que se elejam, porque é uma forma diferente de você se apropriar de um mandato parlamentar. Eu acho muito legal. Você sabe que eu torço por vocês, vou apoiá-las, entendeu? Porque Obrigada, eu acho muito Zé. legal. Segundo lugar, as mulheres. As mulheres são muito mais objetivas, muito mais disciplinadas e muito mais, como se diz, com muito mais talento político, né? Então, acho que vocês, na Câmara Municipal, vão fazer uma puta diferença. E a dona Francisca também, acho que se elegê-la, nós precisamos eleger um prefeito do PT em Mariporã, né? Eleger o João, que também é candidato a vereador, que é um sindicalista de tanto tempo, né, que também tem uma experiência fabulosa, vai ajudar bastante na Câmara. Então, nós temos aí duas candidaturas fortes, né, das Humanas e do João, que vão ser eleitos. E aí que está, a população de Mariporã precisa dar oportunidade para o PT governar a cidade. Para a Francisca se eleger prefeita. A Francisca é uma mulher experiente, batalhadora, lutadora, tenho certeza absoluta que ela vai ser uma grande prefeita, se ela se eleger, vai ser uma grande prefeita. O povo da cidade, né, vai ter uma surpresa muito positiva se eleger a Francisca para a prefeitura e se eleger a bancada das Humanas, o João e outros candidatos a vereador que eu fiquei conhecendo aí, que são muito bons, né? Vamos qualificar a Câmara. Eu fui vereador por muitos anos aqui em São Paulo e sei que a Câmara Municipal é fundamental para quem está dirigindo a cidade, né? E mesmo quem está na oposição, mesmo para a oposição também, se você estiver na oposição, você tendo
vagas na Câmara Municipal, você pode fazer a sua oposição de uma maneira muito mais qualificada. O Cris, eu, infelizmente, estou sendo chamado pelo líder, então eu vou ter que abandoná-los dentro de instantes, né? Sim. Perguntar para a Tati está aí, se ela a Tati queria falar. Como ativista animal... Fala em cima. Como ativista animal que eu sou, não posso deixar de citar também que essa PL envolve os animais não humanos com a extinção da Fundação Zoológico, que do Instituto Dória quer fazer também, né? Do Instituto Florestal. Isso, exatamente, né? Então, e que o zoológico não é só os animais, né? Ele também conserva animais em extinção, é todo um estudo, né? Não é só os animais que estão lá, né? Então, também tem essa... E conseguiu mexer com todo mundo, né? Com os humanos e os não humanos. Tati, estava falando assim, você sabe que o estado de São Paulo é um estado abençoado por Deus, né? Não é o Rio de Janeiro, é o estado de São Paulo. Abençoado por Deus e bonito por natureza. Então é o seguinte, na Serra do Mar, Tati, na Serra do Mar você ainda tem espécies dos animais as mais variadas na Serra do Mar, e que precisam ser preservadas. Né? O Instituto Florestal tinha um papel para ajudar a preservar. E você tem uma região, que é a região de onde eu vim, que é das margens do Rio Paraná, que começa lá em Jupiá, e vai até o Rio do Peixe. Nós estamos falando aí de mais ou menos 150 quilômetros de varjões na beira do Rio Paraná. Lá em Castilho e Nova Independência e Dracena, esses varjões estão na margem do Paraná e na margem do Rio Aguapeí. E forma-se lá o Parque Estadual do Aguapeí. Aí você, que tem mais ou menos 60 quilômetros de comprimento e uns 10 de largura, são varjões. E depois você anda um pouco e você tem o Parque Estadual do Rio do Peixe, que é mais ou menos a mesma coisa. Esses dois parques, Tati, têm a fauna riquíssima, riquíssima. Você tem, por exemplo, no Parque Estadual do Aguapeí, não sei se você já ouviu falar, no cervo do Pantanal, que é o maior mamífero silvestre brasileiro, né? Que é um cervo, né? Um cervo grande, bem grande, ele chega a pesar 150 quilos, e você tem lá ainda 350 cabeças de cervo do Pantanal na região lá do Parque Estadual do Aguapeí. Você tem onça pintada, você tem onça parda, você tem tamanduá-bandeira, você tem coatis, você tem porco do mato, você tem pacas, você tem uma infinidade de animais, né? Uma infinidade de animais silvestres nessa região. E quem preservava minimamente, quem era? A Polícia Florestal, que totalmente desaparelhada, e o Instituto Florestal, que tinha um certo tipo de fiscalização. Sem o Instituto Florestal, não sei o que vai acontecer com o Parque Estadual do Aguapeí, o Parque Estadual do Rio do Peixe. Não, e aqui também, aqui também, né, em Mariporã, que a gente tem o Parque Estadual da Cantareira, que está sob responsabilidade deles também. O Parque Estadual da Cantareira, que é um parque bem menor do que esses dois que eu falei, mas, de qualquer forma, é um parque importante, tem um bioma riquíssimo. Agora, eu estava falando, essa região tem animais silvestres de uma variedade impressionante. Né? E quem vai cuidar do cervo do Pantanal? Quem vai cuidar das onças pintadas do Parque Estadual do Aguapeí? Né? Quem vai cuidar? Acabou. Entendeu? Então, é um governo predador, né? Que dá nojo a gente ver o cara agir como ele age. Pois é. Alguma pergunta, Tati, do pessoal que está acompanhando? Não, todo mundo concordando com tudo que o Zé está falando, com todos os pontos que ele está expondo, uns falando sobre as demissões, das extinções das instituições, que realmente é um governo da destruição. É o governo da destruição. O João. Oi, eu queria que o Zé aprofundasse um pouco mais sobre essa questão mesmo, sobre esse modus operandi do PSDB de governar o Estado, né? E porque assim, o que parece, né? Eles são craques nisso, né? São craques de passar um verniz e querer mudar a cara das coisas, né? Aqui em Mariporã, por exemplo,
a família do atual prefeito, que sempre governou o PSDB aqui na cidade, agora foi expulso do partido, né, e colocaram um bolsonarista no lugar, que é o atual candidato do PSDB aqui em Mairiporã. E engraçado que ele é pintado como o novo na cidade, né? Precisamos trocar, precisamos de mudança, precisamos de um novo governo, uma nova gestão, precisamos de planejamento, e querem colocar um bolsonarista, dorista e tucano no lugar do ex-tucano. Então, assim, é preciso dizer isso com clareza para a sociedade, né, para que as pessoas entendam que não há diferença nenhuma do atual prefeito para com aquele outro que está se colocando aí como a novidade, né, o gênio da lâmpada, que vai mudar a cidade. Não vai, não vai. Né? Então, ô Zé, esse modo operante do PSDB não mudou, ao contrário, ele aprofundou com o bolsonarismo, né? Porque agora eles estão rivalizando para ver quem destrói mais o Estado brasileiro, quem destrói mais a vida das pessoas, quem leva mais a população à subserviência, à época da escravidão, da semi-escravidão, enfim. É uma degradação total da vida humana um governo do PSDB. Então tem que dizer isso com clareza, né? Porque votou errado, meu querido, minha querida, você vai ficar 4 anos reclamando. E não vem com essa historinha de, se não prestar eu tiro. Não tira, tá aí o Bolsonaro para provar. Aí, entendeu? Então, é preciso ter juízo, é preciso ter cuidado, é preciso analisar, precisa ter inteligência, o mínimo de inteligência possível para ver o que está sendo colocado de discurso na cidade aí. Né? Depois eu queria falar um pouco sobre as diferenças do modo PSDB com o modo do nosso governo, que nós governamos esse país, no trato com a coisa pública em algum momento. Viu, João? Não, o PSDB, ele não diferencia muito do Centrão, não se diferencia muito do PMDB também, não. Você pode ver que todos eles concordam com a política econômica do Guedes. Hoje, quem menos concorda com a política econômica do Guedes é o PT de um lado e o Bolsonaro de outro, por razões diferentes. Né? Mas se você pensar bem, PSDB, PMDB, Centrão, tem, né, o próprio PV, num certo sentido, que é uma pena, todos eles estão em torno do chamado projeto neoliberal, que vem lá do antigo consenso de Washington, que é o seguinte: tem que aumentar a taxa de lucro do empresariado em países como o Brasil. Por quê? Porque lá fora está difícil competir. Uhum. Então, não é à toa que o PV em Mairiporã está com o PSDB, né? Não é à toa. A burguesia brasileira se concentra em explorar aqui, né, em buscar taxas de lucro altíssimas aqui. E a burguesia internacional, que se associa à burguesia brasileira, as multinacionais, eles querem altos lucros aqui, porque lá está muito difícil, né? Lá está muito difícil. Mas é isso, gente. Eu vou deixar aqui com o João e com a Cristina, que podem continuar o debate mais algum tempo. Eu preciso atender o líder, que nós estamos fazendo a barreira lá, e a gente está com uma diferença muito pequena de votos, né? Quer dizer, o governo pode ganhar por 2 ou 3 votos e pode perder por 2 ou 3 votos. Então, eu preciso correr lá. Gente, olha, um super abraço, Cris. Um super abraço, Tati. Um super abraço, João. Um super abraço, pessoal da técnica. Um beijo. Continue a live. Pessoal que está acompanhando a live, um beijo, um abraço para todos vocês. Contem comigo. Depois a gente pode vir aqui na semana que vem para fazer o balanço do que aconteceu, né? Sim. Corre lá, Zé. Corre lá e... Se Deus quiser, gente. Sim, Zé, muito obrigada, Zé, por estar com a gente no meio dessa correria toda aí. Eu agradeço a vocês, tá? Obrigado. Tamo junto, Zé. Gratidão, Zé. Prazer. Obrigado. Tchau. Tchau, Tati. Tchau. Então, João, vamos... essa parte que você estava comentando, que eu acho importante a gente fazer essa análise, né? Tentar essa comparação em relação ao governo do PT, né? E o governo atual. Porque tudo isso tem uma conversa assim que a gente escuta pela cidade, João, de que assim, o que acontece fora de Mairiporã não influencia o que está acontecendo dentro de Mairiporã, que é um absurdo. Total. Né? Porque tudo influencia, né? Toda a disputa política que existe no cenário brasileiro, ela também se reflete aqui na cidade. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, Cris, eu queria primeiro falar um pouco sobre a diferença, né? Tem gente que acha que governo é tudo igual, né? Que política é tudo igual,
taxa todo mundo. A maneira mais fácil, né, da gente declarar a nossa ignorância é quando a gente generaliza tudo, né? Porque fica fácil, né? Ninguém presta, ninguém vale nada, é tudo igual, mas não é. Então vamos lá. Por exemplo, na época dos governos do PT, né, as pessoas falam, mas o PT também privatizou, né? Não, não é verdade. O que aconteceu nos governos do PT, por exemplo, com relação ao que está diretamente ligado a nós, a Fernão Dias, né? A rodovia Fernão Dias, ela foi feita uma concessão, né, para a empresa que toma conta hoje da Fernão Dias, e que o critério daquela concessão era ganha a empresa que oferecer o menor valor de pedágio. Então, isso é governar para o povo, isso é governar para as pessoas, isso é governar pensando na população e não nos interesses econômicos, financeiros dos capitalistas, dos empresários, né? Então, hoje, por exemplo, quanto é que a gente paga de pedágio, né? Pagamos R$ 2,30 hoje. Quanto é que se paga numa Dutra? Quanto é que se paga numa Dom Pedro? Quanto é que se paga na Anchieta Imigrantes? 3, 4, 5 vezes mais. Então, isso ficou provado de que esse modelo de concessão, e a concessão, ela tem um período para acabar. Acaba a concessão. Se a empresa não estiver de acordo, não estiver cumprindo, e se o governo também quiser, ele pode tomar de volta o comando da Fernão Dias. O que não acontece numa privatização, né? Outro exemplo, o Banco Nossa Caixa. Nós tínhamos o Banco do Estado, né, que era o Nossa Caixa, nosso banco. Em 2007, 2008, mais ou menos, começou o processo de privatização do governo do PSDB. E quem salvou o Banco Nossa Caixa, quem salvou os funcionários e quem salvou a política do Banco Nossa Caixa foi o governo do PT. De que forma? Determinando que o Banco do Brasil incorporasse, comprasse o Banco Nossa Caixa, né? E, com isso, os funcionários continuaram tendo a sua garantia de emprego, o banco, que é um banco público de extrema importância, eu sou bancário do Banco do Brasil, né? A gente sabe que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal são responsáveis diretos por mais de 80%, né, de todo o crédito destinado ao pequeno, médio e grande produtor e empresário nesse país. É quem faz a economia girar. Habitação, a Caixa, 95% da habitação vem da Caixa Econômica Federal. Então, o Banco do Brasil comprou a nossa Caixa e manteve como um banco público. Foi uma determinação política. Essa é a diferença. Então, o governo, ele tem esse poder, ele tem um norte, ele dá uma orientação. A orientação do PSDB, seja com a Iacida, seja com a Aladim, seja com Dória, seja com o Alckmin, seja com Fernando Henrique, seja com Mário Covas, a determinação do governo é Estado mínimo. Né? Estado mínimo e agradar os empresários amigos. Né? Vende tudo que pode. Por quê? Porque quanto menos o Estado interferir, quanto menos o Estado tiver na gestão, mais sobra espaço para os privados, para as empresas, para os empresários abocanharem esse espaço. Né? Chegando ao cúmulo de hoje, está se discutindo até a privatização das águas. Né? Como já aconteceu em São Lourenço, em Minas Gerais, por exemplo, onde a Nestlé comprou uma fonte de água, e em menos de 6 meses essa fonte secou. Tamanha exploração. Então, o modus de governo do PSDB é isso que está aí. Então a gente precisa saber, é isso que a gente quer para a cidade? Sim, deixa eu só falar uma coisinha, João, desculpa te interromper. Uma coisa que as pessoas não comentam é que eles estão no governo Bolsonaro. Eles têm vários cargos do governo Bolsonaro. Sim. Né? Sim. Então, assim, eles têm mais coisas em comuns do que coisas diferentes, não é? O PSDB é base de sustentação do governo Bolsonaro, assim como é o DEM, o PSL, o PTB, né, e o MDB também. Então, assim, são todos eles base do governo Bolsonaro. Eu acredito, Cris, Tati, acredito realmente que aqui em Mariporã, apesar do Bolsonaro ter tido uma votação expressiva, mas não foi só aqui, né, esse desprazer para nós, ele teve 73% dos votos aqui, mas eu acredito que grande parte desse eleitorado está insatisfeito. Né? As pessoas se arrependeram do governo Bolsonaro. As pessoas estão boquiabertas com o que está acontecendo com relação à Amazônia, com relação ao Pantanal, com relação à saúde, com relação a essa pandemia, porque chegou-se a esse absurdo de mais de 145 mil mortos. Muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se a condução do governo fosse outra.
Então, assim, o que me assusta... O massacre aos indígenas, né, João, que é outra coisa, né? O massacre aos indígenas, o desprezo para com as mulheres, para com os negros, né? Coloca na FUNAI um negro que é contra os negros, que é contra os índios. Então são coisas absurdas, que a pessoa de um pouco de bom senso vai dizer, puxa vida, eu errei, eu votei errado, e eu preciso corrigir esse erro. Agora, como é que você corrige esse erro? Votando em candidatos que apoiam o Bolsonaro? Como é o caso aqui em Mariporã do PSDB, como é o caso aqui do PTB, né, com o Major, como é o caso do atual prefeito, todos eles votaram, apoiaram e concordam com esse modus de governo do Bolsonaro. Então, se queremos de fato romper isso aqui na cidade, se queremos um governo honesto, se queremos um governo que tenha um olhar carinhoso para com as pessoas, eu não tenho dúvida nenhuma. Nós temos sim opção, e o nome dela é Francisca. O nome dessa esperança é Francisca. E o número é 13, Cris, né? É o 13, não é o 13 do azar, é o 13 da sorte. Da sorte. Né? Como já provou isso em vários municípios que a gente conhece, inclusive vizinhos nossos, onde a vida das pessoas melhorou, a cidade melhorou, graças ao modo petista de governar. Não, e nós temos que destacar também a nossa aliança com o PSOL nesse momento, João. Sem dúvida nenhuma. Com a gente aí, né, tentando eleger a Francisca, tentando mudar a cidade. Não é? Sem dúvida nenhuma. O PSOL é fundamental. O PSOL é um partido sério, é um partido que, se você for analisar as votações do PSOL no Congresso Nacional, você não vai ver uma votação do PSOL contra os trabalhadores. O PSOL votou contra a reforma trabalhista, votou contra a reforma previdenciária, né? O PSOL votou contra essa venda das águas e do esgoto para a iniciativa privada nessa PL do governo federal. Então, assim, é uma honra para nós ter o PSOL ao nosso lado, tá? E boa sorte para nós todos, boa sorte ao PSOL, onde o PSOL está com bastante perspectivas boas aí, ó. Boa sorte ao Boulos, à Irundina, né? Pena que não o Freixo lá no Rio de Janeiro, porque acho que seria muito bom, né? Mas a gente só tem a agradecer, né, a presença do PSOL com a gente. Sim, sabe por quê, João? Também é importante destacar essa nossa coligação, não é? Porque o que a gente observa em Mariporã é que, assim, é o PSDB e um monte de partidos que todos são sublegendas do PSDB. São satélites, né? São satélites. Então, assim, tem um outro nome, mas a política é a mesma. Não é por isso que a cidade não muda. Né? Então, a gente vê pessoas, né? Vê a população mais pobre, mais carente, totalmente desanimada com a política. E não sabe por quê. É por conta disso, porque eles sempre estiveram aí. Nós temos que mudar a cidade, e para mudar a cidade, nós temos que mudar os atores políticos da cidade. Não é, Tati? Sim, sem dúvida. Para isso que a gente está aqui nessa nossa nova luta, né? Elegendo mulheres candidatas. É para isso. Eu estou lendo os comentários, por isso que parece que eu estou distraída. Teve um comentário aqui do Hugo que foi legal, falando que a geração dele só viu o governo PSDB em Mariporã, não viu o outro. Que isso precisa mudar. Sim, porque o próprio PV que governou, né, João, durante uma legislatura, hoje está junto, né? Ô, Cris, é importante, Cris e Tati, é muito importante também ressaltar o seguinte, o pós-pandemia vai exigir dos governos municipais, de um modo geral, um outro tipo de política, né? Essa política do Dória, desse projeto maluco, desse projeto de lei 529, é inconcebível, é incabível nos dias de hoje. Incabível. A pandemia veio para nos mostrar, para nos provar de que nós todos precisamos de um Estado forte, um Estado atuante. Não fosse o SUS, por exemplo, imagina o que não seria de mortes nesse país. Nós provavelmente estaríamos mais do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 10 vezes mais mortes que nós, mas lá não tem SUS. Né? Lá não tem saúde João, pública. Isso que você fala da pós-pandemia, o que nós teremos na pós-pandemia? Nós teremos um desemprego altíssimo. Sim. Pessoas fome, pessoas que não sabe, vão para a rua porque não vão poder continuar pagando aluguel.
Pois é. E é uma quantidade grande da população que paga aluguel. Não é? Então, assim, o povo, mais do que nunca, vai precisar de políticas públicas. Não é? Vai precisar de programas que compensem essa situação que a pandemia e também a irresponsabilidade do governo federal e estadual ajudaram a causar. Não é? Então, eu acho que as pessoas têm que votar também pensando no futuro, não é só no presente, é no futuro, porque o ano não acabou. A gente ainda não viu a cara do pós-pandemia, não é? Quando esgotar, inclusive, a ajuda do governo federal. Não é? Essa que está cada vez menor a ajuda, né? Pois é. E até porque a gente está vendo que Dória e Bolsonaro estão fazendo o que estão fazendo já pensando em 2022, né? Em nenhum momento eles estão com a cabeça agora no que está acontecendo, né? O momento, Cris, vai ser um momento de governar para as pessoas, para suprir as necessidades básicas humanas, né, das pessoas. Né? Não podemos cair nessa lenga-lenga, nessa mentira, nessa falsidade, nessas falsas promessas. Tem gente prometendo que vai construir 2 hospitais em Mariporã, Parque da Saúde, que, sabe, o atual diz que ia construir uma piscina municipal, sabe? Então, assim, 2 rodoviárias. Gente, não vai mudar a zona industrial para outro local. Não vai ter dinheiro para isso. Nós vamos ter que nos preocupar com a alimentação. Nós temos que nos preocupar em colocar uma alimentação saudável na merenda escolar. E nós temos projeto para isso, Cris, você sabe, através do programa de aquisição de alimentos, alimentos orgânicos, né? Não agrotóxicos. Então, nós precisamos valorizar a agricultura familiar, e Mariporã é propícia para isso. Sim, nós temos que dar um novo rumo para essa atividade rural em Mariporã. Para que as pessoas que plantem sua verdura, seus legumes, né, na sua roça, no seu sítio, na sua chácara, possa destinar esse produto, a prefeitura possa comprar esse produto e colocar na merenda escolar. Isso vai fazer com que o dinheiro gire, a economia gire dentro da própria cidade. Né? Vai reter a pessoa no campo, no sítio, né? Sem que ela precise sair lá do remédio, por exemplo, para vir trabalhar lá no São Gonçalo ou em outra cidade. Então, o recurso é pouco. Se o recurso é pouco, nós temos que saber usar bem esse recurso. Sim, e usar seriamente. Agora, que seriedade, gente, que seriedade tem Tati, que seriedade tem João, sabe? Quando os candidatos principais aí da cidade fazem uma declaração de renda absurda, né? Que todos nós sabemos da vida de todo mundo nessa cidade, gente. Não é? Aí vem os 2 principais candidatos que gastaram aí R$10 mil no primeiro dia de campanha só para adesivar os carros da cidade, contando uma mentira dessa que tem propriedades no valor de R$80 mil. Tá lá no os site. 2, combinaram os 2 de falar 80. Tá lá no site do TSE, Cristina. Tá lá no site do TSE. O prefeito, ele já gastou na primeira semana da campanha o que a lei permite gastar a campanha inteira. Pois isso é uma aberração. 1/3 do que se permite gastar na campanha inteira. Então, assim, o que a gente está... Você vê aquele jornal... E de onde veio esse dinheiro, João? E aquele jornal? Aquele jornal com não sei quantas páginas. Abuso de poder econômico, não é? Ou não é isso? Né? Enquanto isso, tá lá Francisco fazendo o que é possível, né? Sim. Mas eu acredito, Cris, que as pessoas vão pensar, vão fazer uma corrente, vão compartilhar, vão procurar, porque assim, se a gente quer realmente algo diferente, as nossas atitudes têm que ser diferentes. É verdade. Né? Se a gente ficar nessa de trocar o voto por qualquer coisa, nós vamos eleger qualquer coisa. E teremos uma cidade qualquer. Né? E os nossos filhos amanhã vão apontar o dedo no nariz da gente e falar o que vocês fizeram para que essa cidade fosse melhor. É verdade. Quero vendendo o votinho de vocês para esses tranqueiros aí. Não é verdade. Então a gente tem que conversar muito com as pessoas, né? E fazê-las entenderem que Mariporã tem que mudar. Não é? Inclusive, não é só as pessoas mais empobrecidas da cidade que tem que mudar o voto. É também a classe média que vive nos condomínios, que nem votam na cidade. Não é? Para ter um olhar
para a cidade, porque é fácil você ficar discutindo o meio ambiente, como grande parte aí do que eu vejo do pessoal mais classe média discutir, quando você não tem compromisso nenhum nem com o seu voto na cidade. Não é? Então, assim, nós temos que resgatar essa cidadania, a cidadania do mairiporanense. Uhum. Concorda, gente? Sim, né? Temos que fazer o pobre de direita enxergar o lugar que ele tem que estar, né? Pois é. O Cris, nunca é demais lembrar que há algum tempo atrás nós tínhamos um tal do cinturão vermelho aqui na nossa região, né? O PT governava em Nazaré Paulista, governou em Joanópolis, estava no governo de Atibaia, fazendo sucesso no governo de Franco da Rocha, de Morato. Enquanto isso, Mairiporã ali, ó, mantendo o seu tucanato, o seu PSDB. O que aconteceu? Essas cidades todas cresceram, desenvolveram, mudou a cara delas. E Mairiporã ficou no atraso. No atraso, continua do mesmo jeito. Continua não gerando emprego, continua miserável, continua tratando mal os bairros, as periferias, e as pessoas batendo palma, né, Sim. João, tipo quando que nós vimos em pleno período eleitoral, por exemplo, um pouquinho antes, né? Você vê uma contratação emergencial da frota de ônibus na cidade. Não é? Então, assim, são atitudes muito esquisitas, muito suspeitas, né? E que a população tem que pensar. Tem que pensar, o voto tem muito valor, né? O voto está decidindo o futuro da cidade, o futuro das pessoas. Né? Uma contratação, diga-se de passagem, que dura 6 meses, ou seja, o tempo que vai durar as eleições. As eleições, eu quero ver se essa frota vai continuar, se essa empresa vai continuar e se a prefeitura vai continuar bancando, porque a prefeitura está gastando quase 9 milhões de reais com essa empresa para manter uma fachada de melhoria no transporte. É verdade, é verdade. Vamos ver o que vai acontecer depois de fevereiro. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente vai terminando por aqui. Né? Eu vou passar para vocês fazerem a sua falação final, né? Para a gente já ir encaminhando para o fim da live, que foi muito boa. Então, eu vou passar para a Tati, para as considerações finais dela. Quero agradecer, independente do Zé Américo não estar mais aqui, mas que a presença dele foi muito importante, ele esclareceu, ele deixou essa PL, assim, de forma que todo mundo possa entender, então, agradecer muito a presença dele, agradecer o João, o Rafa, e dizer que a gente está aqui na luta, vamos lá, todos os dias, todos os minutos, até o dia 15 de novembro. É isso aí, Tati. João, por favor. Cris, parabéns, quero te parabenizar por essa iniciativa, por essa bancada Humanas, né, que está aí trazendo ar para que a gente possa respirar novos ares na política, novas esperanças na política em Mariporã, né, que de fato Mariporã precisa de mulheres na política. Em toda a nossa história, nós só elegemos até hoje 5 vereadoras, né, com mais de quase 200 anos de cidade, elegemos 5 vereadoras. Então, Cris, faço votos que você seja nossa representante na Câmara Municipal, né, e consiga levar esse olhar carinhoso, né, de mulher, de mãe, de companheira, de humana, e as humanas possam te auxiliar a gente a melhorar a nossa cidade. Obrigado, Tati. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos que puderam nos assistir e que peço que compartilhem isso que vai ficar gravado, porque isso tem que chegar ao maior número possível de pessoas em Mariporã. As pessoas têm que acordar, as pessoas têm que vir para a discussão, as pessoas têm que abrir os olhos. Né? Tem que abrir os olhos, porque as armadilhas estão postas aí nas ruas. Não se deixe levar por barulho, não se impressionem por propagandas, por camisas amarelas, por camisas laranjas e tudo mais. Pense na sua cidade, pense no seu futuro, pense nos seus filhos e netos, pense na sua responsabilidade social, porque o futuro a gente constrói e começa a construir hoje, com a nossa atitude. Uma coisa muito simples, com o nosso voto. Bom. Isso, João, isso mesmo. Eu quero agradecer também, em primeiro lugar, ao Zé Américo, né, por ter tido saído, inclusive, do plenário para vir fazer essa live conosco, né? Foi muito
importante a participação dele, né, gente, que realmente ele deu uma noção do que é o estrago que é essa reforma administrativa do Dória, né? Como nós temos que dizer não à SPL. Quero agradecer a Tati, quero agradecer ao Rafael, e muito obrigado, João, por estar com a gente, né? Nós também torcemos muito por você, você tem toda a condição de também representar, né, uma renovação na cidade de Mariporã, não é? Então, boa sorte para você. Queria convidar a todos que estão nos assistindo também para a nossa próxima live, que vai ser na quinta-feira. Tati, que dia vai ser quinta-feira? Não, é na sexta-feira, dia 9. Ah, sim, é verdade, a gente teve que alterar a data. Sexta-feira, dia 9, nós vamos ter uma live que vai tratar das questões das mulheres negras, não é? Porque nós sabemos como que a discriminação de gênero e de raça bate forte na vida das mulheres negras. Não é? Então, nós vamos ter aqui um bate-papo com mulheres negras que vivem na cidade de Mariporã. Não é? A Rosa, que é nossa companheira, uma das nossas humanas, vai estar na frente, né, dessa live. Né? Então, eu convido a todos para estar participando com a gente. Eu gostaria de dizer uma boa noite para todos, né? Agradecer a quem está nos assistindo e até a próxima, gente. Um beijão para todo mundo.